Liam é um funcionário de escritório sobrecarregado que não dorme bem há quase 10 anos. A vida profissional dele é mais tóxica que programas de reality show, então a única coisa que o mantém indo em frente agora é sua esposa e filha amorosas. Assim que Liam volta pra casa, é recebido por Mika e pergunta sobre a filha, Kanami. Mika diz-lhe que Kanami já foi pra cama, mas passou o dia todo pedindo um cachorro. Aparentemente, ela viu um Shiba na casa de sua amiga recentemente e não conseguiu esquecê-lo. Liam não tem certeza se eles podem comprar um cachorro agora, mas depois de olhar para sua filha dormindo, ele decide que pode valer a pena conseguir um cachorro se isso fizer Kanami feliz, mesmo que ele tenha que trabalhar algumas horas extras. No dia seguinte, ele leva Kanami a uma loja de animais para comprar um cachorro para ela, e ela parece muito feliz. Mika está sinceramente surpresa que Liam concordou em pegar um cachorro, pois isso adicionaria ainda mais trabalho à sua carga, mas ele está bem com isso. Ele acredita que, enquanto mantiver sua esposa e filha felizes, poderá superar qualquer desafio, mas estava completamente enganado sobre isso. No dia seguinte no trabalho, Liam leva uma bronca do chefe por não ter entregado um relatório a tempo. Liam lembra ao chefe que enviou o relatório na quinta-feira, mas na quinta-feira o chefe estava em um clube com latinas exuberantes e não viu a mensagem. E de alguma forma, ele ainda encontra um jeito de culpar Liam por isso. No trabalho, Liam enfrenta abusos constantes, seja de seu chefe irresponsável ou de seus subordinados que não o respeitam. Eles constantemente se apropriam do mérito pelo que ele realiza e o culpam por coisa que ele não fez, então sua vida profissional é como um campo minado ativo. Mas chegar em casa todos os dias e ver sua esposa e filha sempre consegue animá-lo. No entanto, no dia seguinte, enquanto Liam está no trem a caminho do trabalho, ele recebe uma mensagem de seu amigo, Nida. Nida está contando sobre o novo Gundam que acabou de ser lançado e pede para ele ajudar a comprar um. Liam dá uma risada sobre o quanto Nida ama seus Gundams, mas como são amigos, ele decide ir comprar um. Ele desce do trem e usa o Google Maps para tentar encontrar a loja, mas ele não conhece a área, então acaba se perdendo. Ele começa a olhar em volta para ver se consegue ver algum ponto de referência, mas é quando ele vê sua esposa em um encontro com um cara aleatório. Liam está incrédulo no início, porque Mika disse a ele que iria deixar Kanami no treino de espada hoje, mas aqui está ela. Mais tarde naquela noite, Liam chega em casa do trabalho e pergunta a Mika o que ela fez hoje. Mika mente e diz que tudo o que fez foi deixar Kanami na prática de espada. Então Liam está prestes a revelar que a viu em um encontro, mas acaba fingindo que nada está errado. Ele não quer arruinar sua vida familiar feliz, então começa a tentar convencer-se de que deve ter interpretado mal o que viu. Afinal, não há como a Mika trair ele. Ele decide fazer uma pausa para clarear a mente, então tenta colocar o computador em espera, mas isso não parece funcionar, então ele é forçado a desligá-lo até voltar. Ele dá um passeio pela cidade e vagueia até o local onde viu Mika em um encontro antes, e fica aliviado ao ver que ela não está aqui hoje. Mas todo aquele alívio desaparece quando ele ouve Mika ao telefone com seu suposto parceiro de caso. E ela até trouxe Kanami com ele. Liam tenta manter a esperança de que o cara seja apenas um amigo, mas então ele ouve Kanami chamar o homem de papai, e seu mundo praticamente desaba. Ele volta para o trabalho e tenta se convencer de que sua esposa não está traindo. Ele talvez fosse apenas um amigo muito bom que gosta de fingir ser o pai de Kanami quando Liam não está por perto. Nesse momento, o chefe dele aparece e começa a gritar com Liam por estar procrastinando. Então Liam explica que está apenas esperando o computador ligar. Tem tido problemas com o modo de espera, então por razões de segurança, Liam precisa desligá-lo sempre que faz uma pausa. Mas seu chefe grita ainda mais com ele e diz que ele deveria simplesmente pular todas as pausas. Nesse momento, ele recebe uma ligação de Mika, e ela diz que Kanami sofreu um acidente horrível. Então Liam corre freneticamente para o hospital. Quando chega lá, pergunta a Mika onde está Kanami, e ela diz que ela já está na sala de operações. Nesse momento, o médico sai e pergunta se os dois são os pais de Kanami. Ambos dizem que sim, então ele lhes diz que precisa que um deles doe sangue para Kanami, e pergunta quais são os seus grupos sanguíneos. Liam diz que é AB positivo e Mika diz que é O negativo. Então o médico pede para Mika ir para a sala de operação para transfusão de sangue. Liam pergunta ao médico por que tem que ser Mika, então ele explica que Kanami também é O negativo. Então o sangue de Liam não seria compatível com... Durante a cirurgia está acontecendo, Liam faz uma pesquisa no Google e descobre que é fisicamente impossível para Kanami ter o tipo sanguíneo. Quando ele é AB, então a única explicação plausível é que ela não é realmente sua filha. Ele finalmente se cansa e confronta Mika sobre isso, perguntando se Kanami é realmente sua filha ou não. Mas então Mika começa a manipulá-lo psicologicamente e diz que ela é quem deveria estar brava aqui, porque Liam não se importa com esta família. Ela diz que ele nunca está presente, então Liam explica que é porque sempre tem que trabalhar até tarde, mas Mika se recusa a ouvir. Ela diz a Liam que o trabalho dele não vale nada, porque ele nunca recebe aumentos ou promoções, então ele não pode lhe dar o tipo de vida que ela quer. Liam não consegue acreditar no que está ouvindo, mas Mika continua e grita que nos 10 anos de casamento, ela quase nunca vê Liam, então teve que criar Kanami sozinha. Ela convenientemente ignora a parte de Kanami não ser filha de Liam, no entanto. Ela diz a Liam que ele nunca fez parte dessa família, e que vai levar Kanami e ir embora.
Liam pergunta a ela para onde ela planeja ir, mas Mika o ignora e bate na porta de Kaname, dizendo a ela que eles vão embora. Liam tenta detê-la, mas Mika se afasta e ele fica desesperado, então grita que sempre fez o melhor por Kaname e implora para que ela não o deixe. Mas então Kaname diz que gosta mais do outro pai e ele perde toda a esperança. No dia seguinte, Liam vai para o trabalho, ainda devastado pela traição de Mika e Kaname. Mas então ele é chamado por seu chefe e é acusado de desviar fundos da empresa. Liam nega, mas o chefe claramente tem um registro de 50 milhões de ienes sendo enviados para uma conta aleatória, e os registros são do computador de Liam, então ele é demitido imediatamente. Depois de perder o emprego, Mika usou isso como desculpa para pedir o divórcio, e ainda o processou por pensão alimentícia, embora Kaname não seja sua filha. Para evitar a prisão pela suposta apropriação indébita, Liam concordou em devolver 50 milhões de ienes, conseguindo um emprego como trabalhador da construção civil. Mas, realisticamente, ele vai morrer muito antes de pagar isso. A vida dele está praticamente acabada agora, e a única semelhança de alegria que lhe resta é Nida. Ele envia uma mensagem a Liam sobre o último episódio de Gundam. Então Liam está prestes a enviar uma mensagem dizendo que adoraria assistir com ele, mas depois a apaga porque não quer que Nida descubra como sua vida ficou triste. Tornar-se. Ele tenta manter a esperança e acredita que se ele apenas trabalhar duro o suficiente, sua vida certamente melhorará. Mas então, enquanto está almoçando, ele tosse um pouco de sangue e percebe que a Chascouvéa está vindo para ele. Naquela noite, ele tenta dormir, mas sua tosse com sangue está piorando e ele não pode sequer procurar ajuda profissional porque não pode pagar pelo tratamento. Ele é forçado a apenas sentar na cama e aguardar sua morte inevitável. Mas, assim que a vida começa a desaparecer de seu corpo, uma luz aparece acima dele e começa a mostrar-lhe visões. A visão revela que foi o chefe dele quem desviou os 50 milhões de ienes do computador de Liam e que foi também o mesmo chefe com quem Mika o estava traindo. E tudo aquilo que a Mika disse antes sobre se sentir negligenciada acabou por ser uma mentira total, porque ela sempre viu o Liam como nada mais do que um verme insignificante do qual podia sugar o dinheiro. Ela foi até parte do plano para incriminar o Liam pelo desvio do dinheiro da empresa. Liam está de coração partido e não acredita que o que está vendo é real, mas um homem misterioso lhe diz que é tudo verdade. Ele pergunta a Liam se ele vai realmente deixar que eles saiam impunes com um comportamento tão desprezível, e Liam chegou ao seu limite, então jura que fará eles pagarem pelo que fizeram, mesmo que seja a última coisa que faça. O homem adora a raiva pura que vem de Liam neste momento, então está feliz por ter decidido vir visitá-lo, mas ele nunca se apresentou, então Liam pergunta quem ele deve ser e por que está aqui. O homem explica que simplesmente se interessou por Liam porque ele é um bom homem. Mas Liam não parece divertido, pois viver uma vida boa não lhe deixou nada. Se ele pudesse voltar atrás, viveria a vida de forma egoísta e se colocaria em primeiro lugar acima de tudo. O homem fica satisfeito ao ouvir isso, então informa a Liam que está aqui para lhe oferecer a chance de ir para outro mundo. E tudo o que Liam precisa fazer é escolher o mundo para onde quer ir. Por tudo que Liam sabe, isso pode ser apenas uma alucinação que ele está tendo em seu leito de morte. Mas se ele está realmente recebendo a opção de escolher um novo mundo, ele quer que valha a pena. Ele se lembra de ter ouvido Nida mencionar algo sobre outro mundo antes. E há um mundo de Gundam, então ele decide por esse. Este é um mundo de ficção científica e magia, e é fortemente influenciado por reis e nobres. Então há uma chance de que Liam possa acabar como um camponês em uma fazenda em algum lugar, mas como o homem gosta dele, ele diz que irá reencarnar Liam como filho de um conde que governa um planeta para facilitar as coisas para ele. Liam fica feliz em saber que sua nova vida será melhor do que a atual. Então, com seu último suspiro, ele assina o contrato de Isekai, e sua alma é enviada para o novo mundo. No planeta Hydra, é oficialmente o 5º aniversário de Liam, então sua mãe organizou uma festa para ele. Ela também tem um presente especial para ele, então pede a Liam para segui-la e ativa um feitiço de levitação sob ela. PES. Liam faz o mesmo, e ao chegarem na sala seguinte, ele encontra um bolo gigante e uma caixa enorme ao lado. Liam desembrulha ansiosamente o seu presente e encontra um cubo, então sua mãe explica que é a personalização de personagem para a sua própria empregada robô. Ele pode usar este controle remoto para selecionar as características que deseja que a empregada tenha, e será enviado para uma empresa de fabricação para ser produzido. Outras características personalizáveis incluem as orelhas, a boca e várias outras partes do corpo que precisam ser borradas. Liam pergunta por que ela está dando uma coisa dessas a uma criança de 5 anos, mas ela diz que é muito importante. Seu pai então se aproxima e diz que ele tem um presente especial para Liam também. A totalidade da propriedade Banfield. Liam fica chocado ao ouvir que seu pai está realmente disposto a entregar toda a propriedade a uma criança de 5 anos. Liam pergunta se seu pai está realmente falando sério sobre torná-lo o novo conde, e ele confirma. Mas há apenas uma pequena condição que Liam precisa aceitar. Primeiro, depois que ele entregar a propriedade para Liam, ele quer se mudar para uma vila com sua esposa e viver o resto de seus dias em paz. Então ele diz a Liam que precisa concordar em lhe dar uma mesada todo mês para receber a propriedade. Liam está tão cego pela perspectiva do poder que não percebe quão estranho é seu pai estar disposto a entregar tudo para um bebê literal. Então, quando seu pai tira um contrato para Liam assinar, ele simplesmente assina sem ler o contrato. Uma vez que termina, seu pai pega o contrato e diz que ele e sua esposa vão partir agora.
Mas Liam ainda não percebe que, muito provavelmente, acabou de ser enganado. Ele decide simplesmente ignorar as partes suspeitas e se concentrar no fato de que agora é oficialmente um conde e planeja abusar do poder de conde ao máximo para garantir que ninguém nunca mais o engane. E ele nunca teria chegado aqui se não fosse pelo cara, então ele está muito grato a ele. No entanto, Liam realmente não deveria ter confiado em um cara que literalmente se alimenta de tristeza e sofrimento. Logo após Liam ter sido enviado para o outro mundo, o homem decide causar um pouco mais de sofrimento antes de voltar para o seu reino, então ele volta sua atenção para Mika e o chefe de Liam. Eles ainda estão ocupados rindo no restaurante, e o chefe de Liam está brincando que se sente um pouco mal por ter arruinado a vida de Liam assim, mas Mika diz a ele que não sente nenhuma simpatia por ele. Afinal, ele merece apodrecer por ter desperdiçado 10 anos da vida dela. De repente, um grupo de policiais cerca o chefe e diz que ele está preso. O chefe tenta alegar que isso deve ser um engano, mas a polícia viu as filmagens dele incriminando o Liam por desfalque, então vão trancá-lo por muito tempo. E agora que o seu Sugar Daddy vai para a prisão, a Mika vai ficar completamente falida e miserável, e o cara está se deleitando com todo o sofrimento que causou. Agora, tudo o que resta é transportar a alma de Liam para o outro mundo, e ele vai garantir que Liam sofra ainda mais do que sofreu neste mundo. Ele quer saborear cada pedacinho das emoções negativas de Liam quando ele perceber quão ruim sua vida vai ser. E as expectativas de vida das pessoas naquele mundo são muito mais longas, então Liam terá que sofrer por séculos lá. Enquanto isso, no novo mundo, um planeta está atualmente sob ataque dos fantasmas. Piratas, mas justo quando o capitão pensa que estão prestes a vencer, vários de seus homens de repente explodem, e em meio a todo o caos ele vê a princesa cavaleira de Shliev simplesmente flutuando lá, de forma ameaçadora. Cristiana é a primeira princesa do Santo Reino de Shliev e é uma lutadora extraordinária, então quando ela entra na batalha, os piratas começam a cair como moscas. Com a ajuda dela, o exército de Shliev começa a empurrar os piratas de volta, mas mesmo depois dos piratas começarem a recuar, Cristiana ordena que seus soldados continuem atacando porque precisam dar um exemplo para aqueles piratas tolos. Enquanto isso, Liam acabou de receber sua empregada Ai e está muito animado, mas não esperava que ela viesse em uma embalagem de boneca. O mordomo dele diz que tudo o que ele precisa fazer para abrir a embalagem é tocá-la. Então Liam faz isso e a empregada pousa no chão. Ela se apresenta a Liam como Emmett, e seu mordomo lhe diz que, a partir de hoje, Emmett servirá como sua assistente pessoal. Ele informa a Liam que ela precisará de manutenção uma vez por semana, mas fora isso, pode estar ativa 24 horas por dia, 7 dias por semana para cuidar das necessidades de Liam. Mas Liam parou de escutar há um tempo, pois está muito ocupado inspecionando os bens. O mordomo pergunta o que ele está fazendo, então Liam explica que está apenas verificando para se certificar de que a empresa de manufatura a construiu com os desduplos que ele pediu. Mesmo que seja esse o caso, o mordomo diz a Liam que ele não deveria fazer tais coisas na frente de outras pessoas. Então Liam pede a Amit para ir com ele ao seu quarto para que ele possa fazer uma inspeção completa de cada parte do corpo dela, e o mordomo está realmente preocupado com a inocência de Liam. Algumas horas depois, Liam está recebendo uma massagem nos ombros de Emmett, e o mordomo pergunta a Liam o que ele fez aqui, mas Liam diz para ele não se preocupar com isso. Ele pode parecer ter 5 anos, mas sua mente tem na verdade 36. No entanto, o mordomo diz a ele que 36 ainda é praticamente uma criança. Liam fica chocado ao ouvir isso. Então Emmett explica que a expectativa de vida média neste mundo é de 600 anos, e você não é considerado um adulto até ter cerca de 100. Liam não fazia ideia de que as durações de vida aqui eram tão longas, mas ele está feliz com isso porque uma vida longa lhe dará bastante tempo para experimentar muitas coisas, e ele adoraria ter Emmett ao seu lado o tempo todo. O mordomo de Liam o avisa que não é uma boa ideia se aproximar demais de Emmett, já que o Império como um todo despreza a inteligência artificial. Então, se as pessoas o virem sendo amigável com uma inteligência artificial, isso poderia começar a gerar boatos ruins sobre ele. Liam não entende por que as pessoas odiariam IA, então ele pede ao mordomo para explicar. Ele diz a Liam que, há muito tempo, os humanos quase foram exterminados pela IA na Grande Guerra de Skynet. Eles foram escravizados e quase levados à extinção. Mas nesses tempos sombrios, um grupo de pessoas lutou bravamente contra a inteligência artificial e restaurou a liberdade da humanidade. Foram essas mesmas pessoas que fundaram o Império, então é bastante compreensível que a nobreza do Império não goste muito de inteligência artificial. Mas se tudo isso é verdade, então por que sua mãe lhe daria uma IA de presente de aniversário? O mordomo diz que lhe foi ordenado que mantivesse isso em segredo. Mas como Liam é o novo conde, ele ordena que o mordomo lhe conte. O mordomo revela que os pais de Liam o abandonaram e fugiram. Liam pergunta do que eles estavam fugindo, então o mordomo explica que eles jogaram a enorme dívida da família Banfield sobre os ombros de Liam para que não tivessem que lidar com isso. O bisavô de Liam, Alistair, foi um grande homem que realizou muitas coisas e fez um nome para a família Banfield. Mas o pai de Liam era um completo fracasso, então quando assumiu o controle da família Banfield, ele levou tudo à falência. Agora a família Banfield deve uma quantia enorme de dinheiro e perdeu os direitos sobre todos os recursos cultiváveis em seus planetas fronteiriços. Além disso, suas indústrias diminuíram, então quase não há receita de impostos entrando, e isso significa que eles nunca poderão pagar a dívida. Em outras palavras, o irmãozinho está acabado.
Em outro lugar no planeta Hydra, alguns cidadãos estão reunidos em um bar e estão falando sobre como o novo senhor deles é aparentemente uma criança de 5 anos. Um dos homens lá fala sobre o quanto ele odeia este lugar porque da última vez que o novo senhor foi introduzido, eles foram muito taxados sem motivo, mas tudo que eles podem fazer por enquanto é esperar que as coisas corram melhor do que da última vez. Enquanto isso, Leon ainda está tentando entender a situação, porque se o território Banfield tem sido pobre por tanto tempo, por que seus pais de repente decidiram deixar o fardo para seu filho de 5 anos? Mas então ele percebe que devem ter dado a luz a ele especificamente porque queriam transferir suas dívidas para ele. Em sua vida passada, Leon foi abusado, usado e depois descartado como papel higiênico, mas ele jura que não vai deixar que isso aconteça com ele aqui também. Ele pede a Amit para se juntar a ele para garantir que seu futuro seja bom, e Amit está mais do que feliz em ajudar Leon de qualquer maneira, porque ele lhe deu um propósito. Liam está feliz por finalmente ter alguém em quem pode confiar plenamente, então ele aguarda ansiosamente para trabalhar com Emmett. Mas, antes disso, ele decide dar a ela as 3 leis da robótica que garantirão a segurança da humanidade. A primeira lei é que a Amit não tem permissão para causar dano a nenhum ser humano. Então Liam pensa melhor e percebe que não se importa com outros seres humanos, então decide seguir com um conjunto diferente de leis. Primeiro, ele diz que Amit não pode fazer nada que lhe cause mal. Em segundo lugar, ela deve obedecer a todas as ordens que Liam lhe der, a menos que isso entre em conflito com a primeira lei. E finalmente, ela deve proteger-se em todas as ocasiões, a menos que fazê-lo contradiga a primeira ou segunda lei. Agora que isso está feito, Liam diz a Amit que planeja revitalizar o domínio Banfield. Então quer saber se ela tem alguma ideia de como ele poderia fazer isso. A Amit faz uma pesquisa rápida e eventualmente encontra algo. Mas antes de contar a Liam, ela o alerta que por ser uma IA, suas ideias podem não estar alinhadas com os ideais do Império. No entanto, ela está equipada para fornecer suporte administrativo para a governança de Liam. No entanto, Liam não sabe absolutamente nada sobre este mundo, então Amit sugere que ele use uma cápsula de educação. É um dispositivo especial que pode baixar informações de 10 anos na sua cabeça em apenas 6 meses, e ainda fortalece seu corpo enquanto você está em... Liam acha que é uma boa ideia, mas não haverá ninguém para assumir o comando do domínio Banfield enquanto ele estiver lá. Então ele concede a Amit autoridade temporária para administrar o domínio enquanto ele está na cápsula. Brian se opõe à ideia porque não quer que Liam confie todo o domínio a uma inteligência artificial, mas Liam diz que está tudo bem, já que Emmett nunca faria nada de ruim a menos que ele ordenasse. Além disso, não há nenhuma lei que diga que uma inteligência artificial não pode administrar temporariamente um domínio, então ele vai deixar tudo nas mãos dela. Uma vez que a cápsula de educação está preparada, Liam está pronto para começar o processo, mas antes de entrar, há algo que ele quer perguntar a Emmett. Ele quer saber se ela pode experimentar emoções ou algo semelhante. E embora Emmett diga que não pode ter certeza, quando Liam pediu para ela fazer equipe com ele, seus registros causaram um estouro de memória cache, ou em termos simples, isso a fez feliz. Liam fica feliz em ouvir isso, então ele lembra a Emmett que está deixando tudo aos seus cuidados e entra na cápsula de educação. Assim que Liam termina de cozinhar, a cápsula se abre e Emmett está lá para recebê-lo. Ele pergunta quanto tempo ficou dentro da cápsula, então Emmett o informa que já se passaram 2 anos desde que ele entrou na cápsula. Assim que Liam se veste, Emmett dá-lhe um resumo do estado econômico atual do território Banfield, e parece que tudo correu bem, então Liam agradece a Emmett pelo seu árduo trabalho. Liam diz que quer dar uma olhada pelo território, então Emmett decide mostrar-lhe as docas dos navios de guerra primeiro. Esta é a primeira vez que Liam realmente vê o território pessoalmente, e ele está especialmente intrigado com os trajes de batalha, então ele pergunta a Midi se pode experimentá-los, e ela fica mais do que feliz em organizar um teste para ele. Ela informa Liam que a armadura realiza automaticamente os movimentos básicos, então tudo o que ele precisa fazer é imaginar a ação que quer executar e ela acontecerá. Ele tenta, e uma vez que os sistemas do traje são ativados, Liam consegue andar com ele. Liam deseja poder lutar com uma dessas, e para sua surpresa, a Mage diz que pode organizar uma batalha simulada para ele. Então, alguns minutos depois, o chefe da força de defesa do planeta, Mesita, chega para duelar com Liam. Assim que a luta começa, Liam avança e ataca Mesita. Mas mesmo tendo bloqueado o golpe, Mesita finge que perdeu. Ele não é muito bom em atuar, então Liam percebe que ele está pegando leve e não gosta disso. Ele ordena que Mesita leve este duelo a sério, e Mesita não pode desobedecer a uma ordem direta de seu senhor. Assim, quando Liam avança novamente, Mesita agarra da espada, desarma Liam e o joga no chão. Liam não entende como pôde ser derrotado tão facilmente. Então a magia explica que os movimentos do traje são determinados pelo que o usuário pode visualizar. Então pessoas com anos de experiência em combate como Mesita têm um controle muito melhor. Por causa daquela derrota humilhante, Liam ordena a Brian que encontre um instrutor de combate para ele imediatamente. Brian tenta convencê-lo de que não há razão para ele aprender a lutar, mas Liam é categórico e se recusa a aceitar um não como resposta. Em sua vida passada, ele foi oprimido por pessoas que tinham mais poder do que ele. Então, se ele planeja viver a vida aqui como um Lorde Maligno, ele precisa ser forte. Um pouco depois, Liam encontra-se com um homem chamado Yasushi, e ele é um mestre do caminho do Flash.
Liam está extasiado porque acha que Yasushi parece muito legal, então ele se apresenta e diz que quer que Yasushi se torne seu instrutor. Yasushi concorda em se tornar professor de Liam, mas Amadi não acha que é uma boa ideia contratar Yasushi porque ele parece suspeito. Liam não nega que Yasushi seja suspeito, mas ele se parece com um samurai, então está disposto a ignorar isso. Se Liam acha que Yasushi será um bom professor, então Amadi não tem direito de se opor, mas ela pede que ele ao menos verifique a habilidade de Yasushi antes de contratá-lo, e assim Liam pede para que ele faça uma pequena demonstração. Yasushi concorda com a demonstração, então ele leva Liam e Amadi para uma clareira na floresta onde já tem vários postes montados. Antes de começar, ele diz a Liam que está prestes a demonstrar uma técnica secreta conhecida como o Caminho do Flash, e que nunca mais a demonstrará, então Liam deve prestar atenção. Atentamente. Liam entende então, para garantir que ele possa estudar mais tarde, ele pede para Amadi começar a gravar. Yasushi toma sua posição, em seguida, ele saca parcialmente sua espada e a fecha. No segundo seguinte, todos os pilares ao redor dele se dividem ao meio, então Liam fica realmente impressionado com o feito. Deveria ser impossível para uma pessoa se mover tão rápido, então Liam pede a Amadi para mostrar a gravação em câmera lenta para que ele possa ver como Yasushi fez isso. Mas quando eles assistem à filmagem, não importa o quanto Amadi diminua a velocidade, não há sinal de que Yasushi tenha realmente sacado seu espada. Liam assume que Yasushi deve ter se movido tão rápido que as câmeras de Amadi não conseguiram acompanhá-lo, então ele está ainda mais convencido de que Yasushi é incrível e pede para se tornar seu discípulo. Mais tarde naquela noite, Yasushi volta ao local com os pilares e não consegue acreditar que Liam realmente caiu em uma tendência do TikTok. Tudo o que ele fez foi cortar os pilares antecipadamente para que caíssem sozinhos, e agora ele ganha um salário confortável de Liam sem precisar fazer nada. Enquanto isso, a princesa está indo para uma reunião com os piratas Gozi para discutir a possibilidade de paz. Gozi foi quem propôs uma trégua, mas assim que ela aparece, ele diz que foi estúpida em vir sozinha. Christiana responde, dizendo a Gozi que não veio sozinha. E se Gozi tentar algo, então toda a frota da aliança destruirá seu navio em um piscar de olhos. Era para ser uma demonstração de poder, mas Gozi não está com medo porque sabe que a aliança está realmente do lado dele. Nesse momento, Christiana recebe um relatório de que piratas se aproximaram de seu planeta natal, e isso não faz sentido para ela, pois deveria ter sido impossível para os piratas atravessarem a linha de defesa de seu planeta. Então Gozi explica que a aliança que ela formou não é exatamente perfeito, então há alguns membros envolvidos que ficaram felizes em traí-la, assim que Gozi lhes fez uma oferta. Nesse momento, a tripulação de Christiana avisa que todas as naves da aliança estão apontando seus canhões para o nave. Ela não pode acreditar que Gozi realmente conseguiu virar seu próprio exército contra ela, mas agora ela não tem escolha a não ser ouvir as exigências de Gozi. De volta ao mundo de Liam, ele está treinando sob a orientação de Yasushi e está realmente exausto. Mas, não importa o quanto se esforce, ele ainda não consegue usar o caminho do Flash. Ele pergunta a Amadi se há uma maneira de aprender esse movimento, mas ela é uma IA, então não sabe muito sobre isso. Nos últimos 3 anos, Yasushi só treinou Liam nos fundamentos da esgrima, mas Liam está ficando entediado com isso. Pelo lado bom, já que Liam dominou todos os fundamentos, Amadi diz que sua habilidade de luta está muito melhor do que antes, mas Liam não se importa com isso. O que ele quer é um movimento chamativo que pareça legal quando ele fizer. Isso, naquela noite Yasushi está em seu quarto lendo mangá como de costume, e ainda acha difícil acreditar que conseguiu um emprego tão bom. Yasushi pode ser um vigarista, mas ele ainda sabe um pouco sobre esgrima, então tudo o que teve que fazer nos últimos 3 anos foi ensinar a Liam movimentos básicos, e tem sido pago uma quantia insana por... Ele espera que essa mamata dure para sempre, mas um momento depois, Liam aparece e pede para Yasushi lhe ensinar o caminho do Flash. Yasushi imediatamente diz que é... Desistindo, ele inventa uma desculpa e lembra a Liam que disse que só demonstraria a técnica do caminho do Flash uma vez. Então se ele está insatisfeito com isso, não há motivo para Yasushi continuar aqui como seu professor. Liam imediatamente abaixa a cabeça e começa a implorar a Yasushi por perdão por ser tão insolente, e Yasushi diz que o perdoará desta vez, mas é melhor que ele não cometa o mesmo erro novamente. Assim que Liam sai da sala, Yasushi respira aliviado, porque estava preocupado que Liam fosse descobrir que ele é uma fraude. Não há como ele ensinar o caminho do Flash quando nem ele mesmo sabe como fazê-lo. Nesse momento, Liam aparece de novo e Yasushi está preocupado se pode tê-lo machucado agora há pouco, mas Liam apenas veio dizer que tem algo para fazer amanhã, então não poderá treinar. Enquanto isso, Christiana foi feita refém pelos piratas Gozi, e está atualmente mantida no quarto do Capitão Gozi. Ela pergunta o que ele vai fazer com ela, então Gozi explica que ele só queria dar a ela assentos na primeira fila para o... Tarde. Ele ordena que seus homens abram fogo e Christiana é forçada a assistir enquanto seu planeta é destruído. De volta ao planeta de Liam, ele ainda está frustrado por não ter conseguido aprender o caminho do Flash ainda, mas ainda precisa cumprir seus deveres como um senhor, então ele pede a Amadi para lhe entregar o relatório mensal.
A Margie mostra a ele alguns gráficos detalhando o estado econômico atual do planeta, e embora a dívida massiva permaneça inalterada, os setores de produção têm apresentado um crescimento constante. Liam está satisfeito por ter confiado a governança à Margie, porque ela está claramente fazendo um bom trabalho, mas a Margie diz que a taxa de crescimento é, na verdade, muito mais lenta do que ela esperava que fosse. Eles fizeram investimentos significativos em coisas como o programa de bem-estar, mas os benefícios derivados dele estão muito abaixo do que deveriam ser, considerando o orçamento e o prazo. Liam pede para ver os relatórios financeiros do programa de assistência social, e todos os seus anos de contabilidade finalmente dão frutos, pois ele pode ver imediatamente o problema. Ele diz a Margie para convocar o responsável pelo programa de assistência social, e alguns minutos depois, este sujeito aparece. Liam não perde tempo e diz ao homem que se ele tiver uma desculpa, é melhor dizê-la agora. O nobre tenta fingir ignorância, mas Liam sabe que ele tem desviado fundos do programa de assistência social. Ele tentou esconder isso com manipulação inteligente de faturas, mas Liam está habituado a analisar faturas, então pode perceber claramente que algo está errado. Além disso, o nobre trocou de fornecedores para o projeto, então Liam pergunta a ele por que fez isso. O nobre tenta alegar que o outro fornecedor é melhor, mas se fosse esse o caso, então o programa de assistência estaria indo muito melhor do que isso. É óbvio que o nobre é tão corrupto quanto possível, mas Liam, honestamente, nem está tão irritado. Afinal de contas, ele veio para este mundo porque queria se tornar um senhor do mal, então ele precisa aprender a tirar proveito de sua posição assim também. Nesse momento, a Margie informa Liam que foi aberto um caso de desfalque contra o nobre, e Liam fica surpreso que o nobre foi pego e conseguiu manter seu emprego. Mas o nobre lhe diz que a investigação foi encerrada, e foi determinado que, na verdade, o subordinado dele estava por trás do desfalque. Liam pergunta a Margie se isso é verdade, e ela confirma, mas nenhuma evidência real foi apresentada para apoiar a afirmação de que o subordinado era o culpado, e o nobre mandou executar o homem. Liam conhece muito bem esse padrão, então ele acusa o nobre de armar para seu subordinado e mandá-lo matar. O nobre tenta negar freneticamente, mas Liam sabe que cada palavra que sai da boca dele é uma mentira, então ele pega sua espada e caminha lentamente em direção ao nobre. O homem agora percebe que Liam não vai ser enganado, então ele começa a tentar defender seu caso e explica que todos os outros nobres estão fazendo o mesmo. Então é perfeitamente normal arruinar a vida das pessoas para seu ganho pessoal. Após ouvi-lo dizer isso, Liam desembainha sua espada e está prestes a matar o nobre, mas a Margie lhe diz para parar. O nobre então começa a gritar sobre como Liam é muito jovem para entender que é assim que o mundo funciona, mas antes que ele possa dizer outra palavra, Liam corta a cabeça dele. Liam ainda está furioso, então ordena que a Margie investigue todos os nobres neste planeta e execute imediatamente todos os corruptos, mas ela diz que ele precisa se acalmar primeiro. Esta é a primeira vez que Liam realmente matou alguém e ele está tão nervoso que não consegue soltar o espada. A Margie o ajuda a soltar a mão, e em relação à sua ordem anterior, ela diz que isso causaria problemas se ele executasse todos os nobres corruptos. Praticamente todos os nobres são corruptos, então se ele os matar todos, não sobrará ninguém para administrar o planeta. Como compromisso, ela pede que ele prepare uma seleção de fantoches para assumir os cargos administrativos do planeta, e Liam confia nela, então ele concorda. Um pouco mais tarde, Liam está de volta na área de carga, e como agora ele entende bem o básico do combate com espada, quer praticar novamente com uma armadura de batalha. Mas antes que ele entre em uma, Yasushi aparece e diz a ele que nunca poderá se tornar um grande lutador se usar os trajes automáticos regulares, então Liam pergunta a Mazita se há outro que ele possa usar, e ele é informado de que há um traje que é completamente manual, mas praticamente ninguém conseguiu usá-lo. Este foi o fim do episódio 3. Inscreva-se para não perder a próxima parte. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.